Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que não deveria, mas é meio polêmico entre os casais, que é regime de bens. Bom, primeiro vamos entender o que é o regime de bens. Eu fiz um vídeo aqui, acho que na semana passada, sobre divórcio e falei que o divórcio é a forma pelo qual o casal que se vinculou no casamento desvincula, corta esse vínculo. E no divórcio é que normalmente aparece aí a figura do regime de bens, é quando vai fazer diferença o regime de bens que o casal escolheu na hora de se casar. Por quê? O regime de bens é a forma como o casal resolveu administrar os seus bens. Então, geralmente, a gente se casa, tem já alguma coisinha, um veículo, carro, uma moto, mas aí junto compra casa, compra mais veículo, ou compra, investe, faz investimentos, previdência privada, móveis para casa que comprou junto, enfim. São vários os bens, né, as modalidades aí de coisas que um casal pode adquirir junto, depois do casamento. E a forma como isso vai se dar, como é que vai funcionar a administração desses bens, vai ser de acordo com o regime de bens que você escolher quando você se casar. E aí que tá o X da questão. Como envolve dinheiro, porque seu carro, sua moto, sua casa, seu dinheiro no banco, geralmente os casais não dão tanta importância para isso, porque na hora que eles estão namorando, na hora que eles estão noivos, na hora que eles resolvem casar, tá tudo lindo, tá tudo ótimo, não faz diferença. Ah, tudo que é meu pode ser dele, tudo que é dele é óbvio que é meu. Só que na hora da separação, a pessoa que você mais amava, provavelmente você vai odiar muito. Ou a pessoa que mais te amava, mesmo que você não tenha isso com ela provavelmente vai te odiar muito. Então são raros os casos em que um casamento termina realmente tudo bem. Sabe quando o artista termina e fala, a gente terminou bem, foi um acordo? Nunca é. Geralmente uma parte que quer e a outra não, ou uma quer mais que a outra. E aí na hora de separar os bens, né? A gente brinca dentro do direito. O meu bem passa a ser meus bens. Então, quando tá apaixonado, chama o marido de meu bem. E na hora de separar, fala, não, esses são os meus bens. Então, é nessa hora que geralmente faz diferença o regime de bens. E aí você se arrepende, né? Dependendo do que você escolheu, de não ter pensado, de não ter avaliado melhor essa situação. Mesmo que vocês não tinham uma diferença financeira muito grande, então, meu marido era muito mais rico, eu não tinha nada. Se ele resolve dividir tudo com você, talvez ele se sinta injustiçado e assim vice-versa. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Quais são as modalidades, os regimes de bens aí utilizados no Brasil? A gente tem 3, tá? Tem 4 na realidade, mas tem um que nem se usa, caiu totalmente no desuso, é realmente muito confuso, enfim. Eu vou falar dos 3 que importam, porque eu não tô falando aqui, o meu público-alvo não é advogado, é o cidadão que vai precisar saber disso na hora de se casar. Então, eu vou falar com você dos que importam, que são 3. Então, nós temos o regime de separação de bens, o regime de comunhão parcial de bens e o regime de comunhão total de bens. Então, 3. Comunhão total, como o próprio nome já diz, vamos começar por ele. Comunhão total quer dizer que aquele casal, tudo o que a mulher e o homem, ou se forem 2 homens, ou se forem 2 mulheres, tá? Mas eu vou usar assim que é o mais comum. Tudo que aquele casal adquiriu antes e durante o casamento, então se casou. Na hora de finalizar o casamento, na hora do divórcio, se eles escolheram um regime de comunhão total, tudo o que aquela mulher e aquele homem tinham antes de se casar vão se comunicar. E isso quer dizer que, se comunicando, eles devem ser divididos. Então, vai dividir tudo, 50-50. Vou me separar. Meu regime é o de comunhão total de bens. Metade de tudo o que eu tenho é do meu marido e metade de tudo o que ele tem é meu. É total. Independente de como aquilo tenha sido adquirido pelo casal. Então, eu ganhei da minha mãe uma geladeira. É do seu marido. Ele ganhou num sorteio uma máquina de lavar. É sua também. Ou, se vocês compraram as coisas, então eu comprei esse carro, é dos dois. Independente se foi ganhado ou se foi comprado, regime de comunhão total de bens, divide tudo que tinha antes do casamento e depois. Importante, uma diferença aqui de saber.
Existe meação e existe herança. Diferente da hora do divórcio, vamos supor que seu casamento não acabe porque um ou outro quis ou porque vocês deixaram de se gostar. Vocês ficaram juntos até a morte. E aí seu marido morreu antes. Você vai receber herança, no caso da regime de comunhão total? Não. Você vai receber meação. E qual a diferença? Meação quer dizer metade. Se você já é dona de metade daquilo tudo, quando seu marido morre, você não vai ser incluída ali na lista de herdeiros e dividir tudo com os filhos ou com os pais dele, não. Você já tem garantido metade de tudo. Segundo regime de bens, regime de comunhão parcial. Diferente do total, é só uma parte que vai se dividir. E que parte que é essa? A parte que vocês tiverem do patrimônio depois do casamento. Então, eu vou me casar, eu já tenho uma casa e um carro antes de me casar. E isso não vai ser do meu marido nunca no regime de comunhão parcial. Porque eu só vou dividir com ele o que eu comprar depois que eu me casar com ele. E aqui tá uma diferença grande. Na comunhão total, o que você comprar ou ganhar, você vai precisar dividir. Na comunhão parcial, que é o que a gente tá falando agora, você só precisa dividir o que vocês compraram. A título oneroso, esses bens vão ser divididos. Ou seja, se eu ganhar de doação do meu pai uma casa, ainda que seja depois do casamento, como a comunhão é parcial, esse bem ganhado eu não preciso dividir. Mas o que eu comprar ou o que ele comprar, precisa dividir. E quando um ou outro falecer, vai ter direito, além da meação, que é metade de tudo, herança. Vamos para o próximo, que é o mais simples. Separação de bens. Separação. Nada vai ser dividido. Continua sendo tudo meu antes e depois do casamento e continua sendo tudo do meu marido antes e depois do casamento. Vamos divorciar? Cada um continua com o seu. A separação tem uma pequena diferencinha no quesito separação obrigatória. Todos esses regimes que eu falei, separação de bens, comunhão parcial ou comunhão total, quem vai decidir qual vai ser o casal. Vocês escolhem na hora do casamento. Porém, caso você vá se casar com uma pessoa maior de 70 anos, você não tem o direito de escolher. Obrigatoriamente vai ser a separação. E essa separação obrigatória, já que você vai se casar com alguém maior de 70 anos, tem ainda uma outra diferença. Por quê? Você escolhe o de separação de bens. Então, você não vai ter direito a metade de nada do seu marido, nem ele seu. Mas se por um acaso, ao invés de divórcio, vocês se separarem só quando um ou outro morrer, você vai ter direito à herança. Então, você não vai ter direito à metade de tudo, que é a meação, como eu disse antes. Mas você vai ser incluído na lista ali dos herdeiros. Você vai dividir as coisas com os filhos, se ele tiver pai, com os pais. Herança você vai ter, mesmo que for separação. Porém, se for o caso de alguém com mais de 70 anos, nem herança você vai ter. Então, a diferença tá aí, a separação obrigatória, ou seja, aquela que o casal não escolheu, que a lei impôs a vocês, quando ele ou ela, que for maior de 70 anos, falecer, nem herança você vai ter, né? É uma separação, é um regime de bens, aliás, polêmico, porque a lei busca inibir ali, acabar basicamente com o famoso golpe do baú. Então, algumas pessoas acham isso errado, porque é duvidar da índole delas, né? Dizer assim, qualquer pessoa que se case com alguém com mais de 70 anos nunca é por amor, é sempre por interesse. Mas enfim, vamos deixar essa discussão para outro dia. Hoje, o que eu espero que vocês tenham entendido é que existe aí à disposição de vocês esses 3 regimes de bem: comunhão parcial, comunhão total ou separação de bens. Isso vai influenciar em como é que você vai administrar os seus bens, né? Enquanto você estiver casada e depois na separação, seja pelo divórcio ou seja pela morte de um dos dois. Então, isso implica na vida de vocês e você deve sim falar disso com seu parceiro cada vez mais cedo para evitar desgastes. Até a próxima!